Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então analisar o vestiário colorado depois da vitória contra o Sport, que dá uma espécie de alívio para o Internacional. Tem muita coisa interessante. Esse vídeo é para Zapay, o aplicativo que vai te ajudar a pagar IPVA, licenciamento, multa e qualquer restrição do teu carro, moto, ônibus ou caminhão. Dá para pagar em até 12 vezes no cartão de crédito. E se usar o meu código promocional JBFilho20, tem 20% de desconto nas taxas de pagamento. Na descrição, no primeiro comentário, tu tem o link para baixar. E é grátis para conhecer, colocar placa, fazer uma consulta, ver o que tu tá devendo. Bom, quer pagar? Coloca o teu cartão, faz o pagamento e usa o meu desconto. Beleza? Gente, vamos lá. Primeiro um resumo do que Ramon e Emiliano Dias disseram na entrevista coletiva. Eles disseram que ainda precisam melhorar a parte tática e principalmente na pressão da bola, mais no ataque. Mas gostaram que os jogadores estão comprometidos a sair desta situação. O Emiliano também falou, na verdade o Ramon, mais velho, o pai, disse que gostou demais da torcida no estádio Beira-Rio e agradeceu o torcedor. E esse é um ponto importante. O Emiliano, guarda essa informação que eu quero falar mais pra frente. O Emiliano elogiou o Borré, dizendo que é um cara muito correto, que foi quase perfeito na partida e que ele perdeu um gol porque estava cansado. Mas relembrou aquela situação dizendo, olha, o Borré é aquele jogador que a gente em todo lugar que passou queria ter a sua contratação, então ele tá aqui, a gente vai recuperá-lo. Guarda essa informação também que eu vou usar mais pra frente. Raikkonen foi elogiado, e aqui tem uma informação relevante, porque ele fala que gostaram muito dele nos treinamentos, e o Ramon é quem fala, olha, eu gosto da dinâmica dele, em como ele disputa a bola. Ele não conseguiu fazer um gol no lance que teve no jogo, mas é um jogador muito dinâmico, porque hoje não dá mais para jogar com aquela lentidão. Nós vamos usar jogadores da base, mas não dá mais para jogar com aquela lentidão. Parênteses aqui, ele não falou abertamente, mas eu sei de alguns repórteres que estavam na entrevista coletiva e assim como eu, ficaram na sensação de que será que ele não tá dando recado pro Ricardo Matias? Ricardo Matias, todo mundo que passa no Beira-Rio, e eu tenho pessoas relevantes do bastidor, desde lá atrás, com o Luca Drummond, quando disseram o seguinte, olha, lembra quando surgiu toda aquela polêmica do Luca Drummond? Uma pessoa que estava na beira do gramado disse, o Kudê queria um centroavante, botaram os jogadores da base para treinar, o Luca Drummond brigando, tentando, jogando, fazendo todo o esforço possível, e o Ricardo Matias daquela situação de sou talentoso, quero a bola no pé e tudo mais. E essa é sempre uma reclamação. E ali o Kudê na época escolheu o Luca Drummond por isso, porque queria um cara mais brigador. Depois o Roger tentou dar todas as chances pro Ricardo Matias. O próprio Ramon Dias deu suas chances, mas agora ele bota o Raikkonen para jogar e ainda diz, eu gostei porque ele é dinâmico, eu gostei porque ele se esforça. E hoje o futebol não permite mais a lentidão. Ficou uma sensação de que é um recado. Ficou uma sensação de que é um recado. Tem um ponto extremamente relevante aqui, que na verdade são duas perguntas feitas pelo Alexandre Ernest, do Voz do Gigante, para eles, uma pro Emiliano, outra pro Ramon, dizendo, ô Emiliano, tu disseste que o Internacional fez um jogo perfeito e tal, mas não é bem assim. E aqui vem uma resposta importante, ele disse, não, é verdade, o jogo perfeito foi contra o Botafogo, dessa vez claramente não foi perfeito, mas ele precisa analisar e ter os pés no chão o que o Inter não está jogando nesse momento ou o que está jogando nesse momento. Ele falou, na pressão, a bola ela pesa 50 quilos, na pressão que se tem, a bola ela é muito pesada, então ele falou, cara, eu preciso entender que perfeito foi o jogo contra o Botafogo, desse não foi, mas é importantíssimo, relevante, e por isso que ele disse, cara, ele cita a perfeição, mas ele sabe que ele errou. E ele falou, a gente precisa dar uma resposta pro torcedor, porque nós não somos o que nós jogamos lá contra o Mirassol, e essa resposta precisa ser dada. Mas pro Ramon Dias tem uma pergunta, por isso que eu disse, guarda a informação sobre a torcida, porque o Alexandre Ernest, na minha visão, pertinentemente, ele pergunta, olha, tem um fato, antes do jogo acontecer, a torcida, são um pouco mais de 20 mil torcedores, mas muitos do interior vieram para ver o Internacional, e mesmo que o clima não esteja tão bom, ou que o Inter não esteja tão bem, diversos torcedores pararam na frente onde a doca, no estádio Beira-Rio, onde entra o ônibus para o estádio Beira-Rio, os torcedores ficaram ali porque já é uma tradição, desde lá atrás, quando o D'Alessandro teve uma ideia brilhante, na oportunidade, de parar o ônibus um pouco antes para o torcedor ver o time saindo e dar seu apoio. Vários jogadores esperaram, só que o Inter dessa vez não parou. O Inter passou reto. Isso gerou protesto, isso gerou uma revolta de vários torcedores que ficaram bastante chateados. E ele falou, sobre esse fato,
eles responderam que isso não vai voltar a acontecer, pediram desculpas pro torcedor e garantiram que estarão com o torcedor nas próximas. Ele disse, ó, se alguém ficou chateado, a gente pede desculpas, foi um fato isolado, isso não vai mais acontecer e tudo mais. E tá. Só que aqui eu preciso trazer um fato que foi assistido por alguns repórteres que estavam lá, Tiger Junk está relatando no canal A Dupla e outros repórteres viram que quando essa pergunta estava sendo feita e quando aconteceu a resposta, o D'Alessandro, dirigente do Internacional, ficou bastante incomodado. Ele não deu necessariamente um piti, não ficou bravo, não gritou, não falou nada muito forte, mas ele não gostou. Encarou o repórter que fez essa pergunta e começou a falar algumas coisas. E foi até a porta que dá de acesso, que é a porta da... Se tu entrar por um lado, tu tá na sala de imprensa, no outro tu tá no corredor que leva pro vestiário, falando. Até que alguém do Internacional, o Cristiano Silva, assessor de imprensa do clube, puxa o D'Alessandro, não grotescamente, tá? Eu só tô relatando a situação. Tira o D'Alessandro dali porque ele tava falando algumas palavras que a imprensa não pôde ouvir. Este relato, trazido pelo Tiger Junk e por outros repórteres que estavam lá, dá conta de que, nitidamente, o D'Alessandro não gostou desta pergunta ou não gostou deste fato que aconteceu na entrevista coletiva. É do jogo o D'Alessandro não gostar, é do jogo ele se expressar, mas se me permitam aqui uma gaveta, para mim eu acho que foi extremamente correta e adequada a manifestação do Alexandre Ernest. Aliás, nas duas perguntas muito pertinentes. O Ernest pergunta claramente, peraí, vocês estão falando de jogo perfeito hoje contra o Sport? Não foi perfeito. E segundo, olha, aconteceu um fato que o torcedor está chateado, vocês estão agradecendo o torcedor pelo apoio, tem alguma coisa aqui equivocada. Então assim, na minha visão, tá tudo certo. Eu sou o cara que mais falo que a imprensa erra e erra bastante. Neste caso eu não vi erro da imprensa. Mas enfim, fecha parênteses aqui, tem uma declaração importante. Na zona mista vários jogadores falaram, cara, olha, um monte de gente falou. O Ivan Goleiro falou que desde quinta-feira já sabia que ia jogar, que foi perguntado pelo Ramon Dias se estava pronto, ele disse, não, tô pronto, por mim tá tudo certo, mas eu quero destacar o Borré, porque ele fez um alerta na zona mista, que é bem importante. Ele lembrou que no ano passado viveram uma fase muito boa com o Roger, que a equipe se sentia bem, que jogava de uma maneira solta, tranquila, e que isso naquele momento aconteceu porque tinha Fernando, tinha Thiago Maia, tinha Alan Patrick, eles todas as referências que tinham no time, isso dava ao Inter um futebol diferente. O Borré acha que nesse ano ele sente que eles não tiveram momentos tão bons assim, que o Internacional não conseguiu nesse ano ter momentos tão bons e que isso acaba repercutindo nos atacantes. Bom, mas qual o motivo? Ele falou, olha, é diferente de jogar uma partida onde tu tem 3, 4 chances de gol todo jogo, porque tu vai marcar. Se tu tem 3, 4 chances de gol, com a qualidade que se tem no ataque do Inter, ele não falou isso, mas fica evidente, tu vai marcar. Agora, às vezes tu tá tendo jogos do Inter, e é a segunda vez que ele fala abertamente sobre isso, que tu tem uma ou até nenhuma oportunidade. Isso afeta a confiança. Porque é difícil tu sair desse lugar assim. Se tu tem uma chance por jogo e tu é obrigado a marcar aquele gol, é mais difícil fazer. E às vezes tu não tem nem essa chance. Ele também falou que o Ramon tá tentando fazer o Inter voltar a ter atitude, ser protagonista. E relembrou o seguinte, olha, nós estamos tomando muito gol, a gente tá começando perdendo a partida quase sempre, isso tem que mudar. O Internacional primeiro tem que não tomar gol e depois ir gerando a confiança para fazer gol, porque ele ainda acredita na vaga na Libertadores. Se tu olhar a tabela, bom, o Inter tá a 3 pontos de um G8 do Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos, tá bem confusa a tabela, tem vários com jogos a menos que o Inter vai refazer contra o Bahia. Mas ele disse, tem que pelear com as armas que tem para Libertadores. Mas fez questão de dizer, olha, antes o Inter tinha jogadores como Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick, que davam referências para o time. Detalhe, desse time só não tem o Fernando hoje. Tem o Thiago Maia, tem o Alan Patrick. E ele falou, nós tínhamos mais chances de gol, 3, 4 por jogo. E aí isso gerava confiança. Agora é uma e às vezes nenhuma. Nesse jogo ele teve 2, guardou uma e perdeu outra. Mas enfim, tá aqui o alerta pelo Borré, que admitiu, que é um fato que eu venho falando desde o começo do ano. O Inter, em 2025, nunca jogou um futebol nem perto do que jogava lá atrás em 24. E agora tem o Borré falando mais ou menos nessa linha. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.